Começando mais um programa Saúde e Estilo. Quando a gente começa, você já sabe o que vem por aí, né? Muita informação de qualidade, conhecimento sobre estilo de vida, sobre beleza, sobre saúde. É isso que você quer saber? Então fica com a gente que o assunto hoje tá imperdível. Ô, gente, eu trouxe um convidado muito especial. É um dermatologista super conhecido. A gente já bateu um papo aqui antes do programa começar e vou falar uma coisa, viu? Haja informação e conhecimento que ele vai trazer para compartilhar também com você. Vamos nessa? Dr. Lucas Miranda, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser muito especial para a gente. Com certeza. Você é um dermatologista já há 15 anos na área, né? Tem uma especialização na área estética, que é uma área que está muito em alta. Eu tenho certeza que você está curioso ou curiosa para saber. E é claro que não podia ser diferente da gente começar falando sobre harmonização facial. Você acha que hoje tem acontecido um exagero nos procedimentos? Você indica fazer outras coisas na face antes de fazer uma harmonização? Qual que é a sua opinião e seu posicionamento diante disso? Sem dúvida, a harmonização facial é uma excelente arma contra o envelhecimento, ou mesmo para aquelas pessoas que querem se embelezar, mas também pode ser um veneno. Eu falo que a diferença, né? Que é entre a dose, né, que vai diferenciar se é veneno ou não. Exatamente, o que diferencia um remédio de um veneno é a dose. Então a harmonização facial é uma excelente arma para gerenciar o envelhecimento, porém não é a única arma. Eu vejo que algumas pessoas estão passando do ponto, estão exagerando, e com isso, às vezes, a gente tem um efeito contrário. As pessoas acabam se envelhecendo. Pessoas muito jovens, 20 e poucos anos, fazendo excesso de harmonização facial. Eu acho que aquilo dá uma aparência, inclusive, mais velha. Então, a gente tem inúmeras outras armas. A gente tem tecnologias a nosso favor que estimulam colágeno. Produtos injetáveis que não volumizam, que só estimulam colágeno. Então, a gente tem uma série de aparatos que faz um gerenciamento do envelhecimento sem transformar uma pessoa em outra. Sim, isso é muito importante. Outra coisa também, a harmonização facial ela tem um prazo para terminar. Então, por exemplo, o Botox, a gente sabe que tem uma duração de 4 a 6 meses. Sim. O preenchimento, na média de 1 ano, vamos dizer assim. 1 a 2. 1 a 2, dependendo. Agora, o que é legal para fazer, então, para prevenir o envelhecimento de uma forma natural, o que é muito importante, sem a necessidade imediata de uma harmonização? Por exemplo, quais tratamentos? Olha só, basicamente, a gente trata o envelhecimento de uma pessoa baseado em 4 pilares. O primeiro pilar é verificar como está a contração muscular dessa pessoa. Ver se as rugas estão dinâmicas ou estáticas, que são aquelas rugas fixas no rosto. E para isso a gente tem o Botox, que ele trata a ruga e previne também o envelhecimento. Esse é o primeiro pilar. Você avalia como é que está contração dessa musculatura mímica da face. O segundo pilar é que a gente avalia o volume facial. A gente sabe que com o envelhecimento a gente perde gordura na face, né? O rosto ele é todo recheado de gordura. Sim. E a partir dos 20, 25 anos a gente perde gordura e vão aparecendo concavidades, afundamentos na face, né? Olheira vai aparecendo, bigode chinês. Sim. A gente vai perdendo sustentação malar. Esse é o segundo pilar. A gente avalia se aquele paciente precisa de algum eventual ponto estratégico de preenchimento, que se devolve aquele pequeno volume perdido. E isso precisa ser feito de maneira muito criteriosa, para não deixar o rosto insuflado. Sim. Terceiro pilar, você avalia o colágeno desse paciente, como é que tá a firmeza. Elasticidade da pele, né? Faz aquele teste de puxar a pele. Exato, você puxa a pele, assim, se ela estiver vindo muito, está faltando colágeno. E aí a gente trata essa perda de colágeno com inúmeros tratamentos, como os bioestimuladores de colágeno. A gente tem a opção do Sculptra, Radiesse, e tem as tecnologias como Ultraformer, agora o mais recente Morpheus com Body Tight, que é excelente. O Body Tight que é para colar a pele, né? Colar a pele. Para a pele ficar mais fixa, assim, né? Exato. Porque ele é um complemento, na verdade. Sim, exatamente. Aí tem o Body Tight que é para corpo e o Face Tight que é para o rosto. Eu não sabia que tinha para o rosto. Tem o Face Tight, é uma ponteira do aparelho. Nossa, que legal, hein, gente? Tem, assim, lifting facial também, mas aí é uma coisa mais cirúrgica, né? O lifting é cirúrgico, a gente faz um corte, né? Na verdade, os cirurgiões fazem um corte na região da orelha e faz a suspensão da pele. E os fios? Os fios são uma opção não cirúrgica, que fazem também uma elevação tecidual, obviamente temporária, isso tem um prazo de duração, que também é uma opção.
Aham. E assim, por exemplo, o que tem acontecido muito hoje, muitas vezes na harmonização facial, que a gente dá o resultado pela quantidade de ml do ácido hialurônico. Então, por exemplo, quanto mais ácido tiver no rosto, mais bonito fica. Muito se associa a isso, que na verdade é um mito, né? Por exemplo, no seu consultório, você tem um critério para não exceder muito nisso, né? Claro. E não é uma relação direta entre quanto mais ácido hialurônico, melhor o resultado. Pelo contrário, é aquela história da diferença entre o remédio, o veneno e a dose. Se você ultrapassa a quantidade que aquele paciente precisa, você vai entregar um resultado artificial, o paciente vai ficar extremamente volumizado, a gente chama isso de pillow face, que é aquele rosto de travesseiro, aquele rosto inchado, com as bochechas muito inchadas, mento, que é o queixo muito projetado, lábio extremamente volumoso. Sim. Você passa do ponto, não Sim. fica bonito aquilo, acho que Sim. ninguém fica bonito daquele jeito. Muita gente está revertendo o processo, inclusive, né? Exatamente. Então, o pessoal, é importante ficar muito atento, que quando é moda, tem que prestar bastante atenção para não entrar nessa e depois se arrepender, né? Agora, com esse lance dessas novas tecnologias, da própria harmonização, a gente percebe também que muitas pessoas estão deixando de ter os cuidados diários com a pele, como o simples fato, né, de passar um protetor solar. Você tem percebido isso no seu consultório? Demais. E esse era o quarto pilar do rejuvenescimento que eu ia falar, que é o cuidado com a superfície da pele. A gente fala sobre a contração da ruga, que é o botox, a gente fala do preenchimento, que é o segundo pilar, do estímulo de colágeno, que é o terceiro, mas o quarto pilar é a superfície da pele. Como é que tá essa pele? Ela tá manchada? Ela tá com os poros abertos? Isso é avaliado. E como que a gente trata isso? A gente insere uma rotina de cuidados com a pele para o paciente, o uso de protetor solar é fundamental. E aí a gente tem outras armas também, tem lasers que funcionam muito bem para tratar a superfície, deixar a pele bem lisinha, sem manchas, né? Sim, a gente pode dizer que a harmonização seria uma maquiagem, digamos assim. Não vai ficar sustentável fazer a harmonização se não tiver um cuidado ali com a pele, né? Exato. Diariamente. Exato. A harmonização é uma maquiagem que dura 1 ano, 2 anos, Sim. mas a gente não pode fazer só ela, a gente tem que cuidar do colágeno da pele, a gente tem que cuidar da superfície da pele. É como um sofá. Quando a gente vai reformar o sofá, a gente não só reforma a espuma do sofá. Tem que limpar. A gente tem que trocar, às vezes, o tecido. A gente tem que cuidar da estrutura interna do sofá. Então, a gente trata do envelhecimento em todas as camadas. Não é só enchendo o rosto de ácido hialurônico. Não fica bonito, não fica natural. Não fica. E outra coisa também, por exemplo, a quantidade do protetor solar, né? Tem gente que acha que passa 3 pontinhos, não. Eu vejo muito, assim, publicações, parece que você tem uma medida, que você tem que praticamente encher a mão ali para passar a primeira camada. É isso mesmo? Não é exagerar, mas tem que passar muito protetor, assim, né? É isso mesmo. O protetor solar, para a gente conseguir aquele benefício por exemplo, a gente está usando um protetor solar FPS 50. Para que a gente tenha aquela proteção, a gente precisa aplicar em torno de 1 colher de chá. Eu convido até o público a fazer esse teste em casa, colocar 1 colher de chá desses medidores de cozinha para ver a quantidade. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas deve ser aplicado 1 colher de chá em face e pescoço. Olha. E uma dica, quando o protetor solar for com cor, aí é mais difícil a gente atingir uma colher de chá. Não, fica muito colorido, assim. Fica muito pesado. Muito pesado. Aí a dica é o seguinte, passar um protetor solar sem cor antes, esperar 1, 2 minutinhos ele secar e por cima um protetor com cor. Porque o protetor com cor, a gente vem cá e põe uma pintinha em cada ponto do rosto e espalha. Não tem uma quantidade adequada. E sabe o que eu ouvi um dia? Vamos ver se é mito ou verdade, em que o protetor com cor, ele protege mais a nossa pele. Eu não sei se é da luz, o que é. Tem uma ligação? É verdade? Como é que é isso? Isso não é uma recomendação para todo mundo, mas para pacientes, por exemplo, que têm alguma patologia na face que seja estimulada pelo sol, como, por exemplo, lúpus, melasma, a gente sabe que aquilo é estimulado por um comprimento de onda específico, que é a radiação de luz visível. E a luz visível é essa luz que a gente tem no Quem fica muito no estúdio, até, por exemplo, essas coisas assim, gravando tablet, e tal. Né, celular. Essa luz, ela não causa câncer de pele, mas ela envelhece e mancha. E por que a cor ajuda? Com o protetor com cor porque tem pigmentos lá, como óxido de zinco, dióxido de titânio, que protegem especificamente essa radiação. Meu Deus! Então, para esse público, para quem tem melasma, por exemplo, é extremamente importante. Então, acho que, assim, não sei se eu tô certa, a dica é, passa um protetor sem cor, igual você falou, né, bastante, a colher de chá, né, Exato. No rosto, no pescoço, seca. Depois passa com cor, aí você vai estar protegido de tudo. Exatamente. Não é? Por 3 horas. Gente, meu Deus do céu.
Mas como é que faz? Aí a pessoa passou o protetor, passou a maquiagem inteira. Como é que ela vai passar o protetor em cima da maquiagem? A gente tem alguns truques, né? Porque é difícil realmente ficar lavando o rosto durante o dia a cada 3 horas. Sim, às vezes também não tá em casa, não tem como você tá usando aquela maquiagem pra fixar ali pelo menos umas 8 horas, vai. E aí a dica é o seguinte, a gente tem produtos, por exemplo, protetores solares em pó compacto, que você pode usar por cima. Tem opções de pó translúcido, então você aplica um pó translúcido que não vai deixar sua maquiagem mais pesada. Então existem algumas técnicas que ajudam. Um pó com protetor solar? Sim. Porque assim, quando fala lavar o rosto, né, olha, replicar o protetor 3 vezes ao dia, eu falo, gente, eu saí maquiada, eu não vou tirar a maquiagem do rosto pra fazer isso. Claro, tem que fazer, mas também não vou fazer. Então ninguém faz, vai. Exato. A gente tem que fazer uma coisa simples para as pessoas aderirem. E até o próprio cuidado com a pele, quem não tem tempo. Aí imagina a gente falar dos cuidados com a pele lá. Tem que acordar, lavar, não sei se passar tônico. Como que são esses passos e tem como fazer isso rápido? Sim, claro. Hoje em dia ninguém tem tempo para ficar 40 minutos de manhã na frente do espelho e 1 hora à noite, né? A gente tem como otimizar. Às vezes um simples sérum de vitamina C abaixo do protetor solar é o suficiente pela manhã. Aí à noite a gente tem um tempinho maior, a gente consegue fazer mais uma etapa talvez, mas a gente consegue criar rotinas de skincare eficientes, sem que aquilo precise ter 10 passos. Tomar tempo. E esse lance de tonificar, tem que passar tônico, tem que... Como é que é isso? Todo dia? Nem toda pele. Nem toda pele a gente precisa tonificar. Hidratar talvez seja uma boa opção para quase todo mundo, mas também não é uma regra. A gente pode usar produtos multifuncionais que já têm uma ação antioxidante, mas também conseguem hidratar a pele. Então a gente não precisa separar essas etapas. Existem produtos que cumprem 2, 3 etapas e aí te poupa tempo. Sim, agora importante, né? Um mito ou verdade aí. Pele oleosa não precisa de hidratação. Eu acho que isso é um mito, que eu acho que quanto mais seca tiver a pele, é o efeito rebote, né? Mais oleosa ela fica, não é? O grau de oleosidade, o grau de hidratação são 2 parâmetros diferentes na pele. A pele pode ter uma desidratação, ter pouco conteúdo de água e ter uma oleosidade alta. E é isso que você falou, se você mantém uma pele extremamente desidratada, ela produz muito óleo na tentativa de barrar essa perda de água transepidérmica, essa perda de água pela pele. Então, o que a gente faz, inclusive para a pele oleosa, é recomendar uma hidratação para realmente hidratar, encharcar essa pele de água para que sua pele não precise produzir muito óleo. Só que, obviamente, são produtos muito leves, são hidratantes muito levinhos, à base de gel ou sérum, que não vai obstruir sua pele e não vai te colocar em risco para ter acne, por exemplo. Isso é uma ótima questão, né? Inclusive, essa questão da acne incomoda muita gente. Tem gente que toma Roacutan, né? Mas ele faz mal? Como é que é isso? Quando bem indicado, não. Ele tem que estar bem indicado, né? A gente vê pessoas usando de forma indiscriminada, se automedicando. Vejo que tem até a venda em sites de internet. Mas isso é muito perigoso, né? O Roacutan é um excelente medicamento, muito seguro, já usado na dermatologia por algumas décadas. Então a gente conhece muito o medicamento. Só que tem que ser bem indicado. E qual que seria o período ideal para a pessoa frequentar o dermatologista? De quanto em quanto tempo deve passar por uma consulta? Eu falo que é o seguinte, pessoas jovens, sem qualquer problema de idade, fazer uma consulta de vez em quando, se surgir alguma lesão suspeita na pele. Agora, pessoas que já estão entrando, por exemplo, nos seus 30, 40 anos, que querem começar a gerenciar o envelhecimento da pele, talvez um pouco, né, mais próximos às visitas a cada 6 meses, para ver como é que estão esses pilares do envelhecimento, né? E às vezes a pessoa acha assim, vou comprar só um protetor solar por minha conta, só uma base e tal. Mas é importante consultar o profissional da área, porque às vezes você está comprando por conta própria e, na verdade, pode acabar fazendo um mal a longo prazo para sua pele, não é? É exatamente isso. Acaba saindo até mais caro, né? Porque hoje em dia a gente tem uma infinidade de possibilidades. Você vai numa farmácia, você tem 300 tipos de protetor solar. E aí você pode acabar escolhendo um protetor que não seja ideal para sua pele, te causar algum problema, como acne, algum tipo de alergia. Então, diante dessa oferta gigantesca, acho que vale a pena dar um pulo no dermatologista para ele te orientar nas melhores escolhas, né? Acho que isso acaba otimizando seus resultados e acaba saindo mais barato. Você faz escolhas assertivas. Pega a dica, viu, gente? Vai no dermatologista antes de qualquer coisa. Vou dar um recado rapidinho falando de saúde, de bem-estar, né? Vamos falar de uma clínica bem legal que você vai ser super bem atendido, com preços acessíveis. Eu vou contar um pouquinho para vocês da Clínica Guarani, tá? A Clínica Guarani, gente, já está há mais de 16 anos no mercado. É uma clínica de especialidades médicas
médicas e exames, tá? Lá tem médicos conceituados que atendem nos melhores hospitais de BH e região, conta com uma estrutura de ponta, tem equipamentos e exames de última geração, tá? Como ultrassonografia 3D e 4D, aparelhos de oftalmologia, entre outros. O melhor, atende convênio, atende particular, tem desconto com pedidos do SUS. Olha isso, gente. Então lá é o seguinte, você encontra tratamentos estéticos, médicos, dermatológicos e o atendimento é rápido e de qualidade. Não perca tempo, os contatos estão aí na tela, tem QR Code, entre em contato agora mesmo, não espere para cuidar da sua saúde, tá bom? Doutor Lucas, vamos continuar aqui então. Então, para a gente entender aqui, colocando tudo isso que a gente falou, o primeiro passo da pessoa é ter um cuidado diário com a pele. O segundo passo, antes da harmonização, talvez, seja fazer esses procedimentos modernos para prevenir o envelhecimento. E depois aí viria a harmonização facial como retoque? Na verdade, essa ordem, ela não precisa ser... Nessa ordem? Não precisa. Tá. A gente realmente precisa avaliar qual desses 4 pilares precisa ser tratado. A gente precisa verificar, por exemplo, se você precisa de uma toxina botulínica, por exemplo, para modular essa contração muscular. A gente precisa ver se você tem zonas de afundamento na face, de perda de gordura, para fazer essa reposição com ácido hialurônico. A gente precisa avaliar seu colágeno, para ver se precisa repor isso. E a gente precisa também avaliar a superfície. Caso o paciente precise de retoque em todas esses 4 pilares, a gente avalia a prioridade para aquele paciente. O que está precisando mais? Ele está precisando repor o colágeno mais? Você acha que aquilo vai dar uma diferença maior no começo? Não. Talvez vamos começar pelo Botox? Ah, não. Esse caso ele está com afundamento, o rosto está consumido, perdeu muita gordura. A gente vê isso em pessoas mais maduras ou que praticam muita atividade física. Que fazem muita expressão, né? Ou que fazem muita expressão no caso da toxina botulínica. Então a gente avalia de forma muito personalizada aquele paciente para a gente ver, olha, a prioridade da Ana, vamos fazer tal coisa. Agora a prioridade de ciclano é individual, é muito é individual. algo personalizado, isso é muito importante. Cada ser é individual, tem uma necessidade. E uma pergunta interessante assim, tem uma idade mínima? Por exemplo, você diria, olha, até tantos anos não vou fazer nenhum tipo de procedimento. Porque hoje em dia, né, a juventude, né, a moçada toda aí entra nesse ritmo de rede social, sim, o faz, quer fazer também. E assim, você vê adolescentes, né, 15, 16 anos já querendo, se não já fizeram uma harmonização, não tem isso assim? Tem. E é muito comum essa pergunta, qual que é a idade mínima, por exemplo, o Botox? Eu recebo muito frequentemente, qual que é a idade mínima para fazer Botox ou qual a idade ideal para fazer Botox? Exatamente. Idade não é um parâmetro que a gente leva em consideração. A gente precisa avaliar essa face, a gente precisa ver como é que estão as rugas. Eu costumo explicar no caso do Botox que o ser humano ele pode ter 2 tipos de ruga. A ruga dinâmica ou a ruga inicial, que é aquela ruga que só aparece quando a gente está contraindo o rosto. Aquele pé de galinha, sim, que é a ruga dinâmica. Ela some quando a gente está em repouso. Quando você repousa a face, não tem ruga ali. A ruga estática é aquela ruga que aparece mesmo com você em repouso, que é aquele vinco já formado. É a glabela que fala, né? Que fica na glabela, que é aquela carinha de bravo, assim, ó. Você parece estar bravo o tempo todo. O tempo todo, mesmo sem contrair o rosto. O Botox, a toxina botulínica, ela é indicada quando a ruga dinâmica está começando a se tornar estática, quando está começando a ter aquele vinco. Então a idade não é um parâmetro. Tem gente que precisa aos 25, tem gente que precisa aos 30, tem gente que precisa aos 35. Vamos dizer, é a genética da pessoa, né? Genética, depende. Agora, claro que eu não sei se tem a ver isso. Nessa fase da adolescência, a pessoa como está em desenvolvimento, não tem nada a ver. Se ela já tiver com uma genética que tem já uma tendência a ter bastante rugas e tal, já é legal iniciar como prevenção, talvez? Na adolescência não. Normalmente isso começa a acontecer aos 25 anos, que a gente já tem uma perda de colágeno, a pele já se marca. Então assim, muito antes disso a gente não costuma ver, não. Tá, agora mais um mito ou verdade. O Botox tem o prazo, né, mínimo ali de 4 meses. Se a pessoa fizer de 4 em 4 meses, tem esse risco de depois a toxina não pegar mais na pele? A gente sabe que em alguns casos a pessoa cria um efeito de autoimunidade, é um efeito vacina. O seu corpo começa a produzir anticorpos para destruir aquela toxina botulínica, então começa a durar menos. A recomendação é que a gente não faça aplicações muito próximas. Então, o intervalo mínimo é 4 meses. A gente sabe que fazendo a cada 4 meses, você já está protegida desse o risco não é tão risco. Grande de virar uma vacina. Exato. E também, com 4 meses, digamos que dá para segurar, né? Dá para segurar. Pena que não dura tanto, né? De Botox podia pelo menos durar 1 ano, vai? Pois é, tá vindo uma toxina nova, já foi aprovado pelo FDA americano, tá em vias de aprovação pela Anvisa, lá nos Estados Unidos chama Daxxify, aqui a gente ainda não tem o nome comercial, mas tá em vias de aprovação pela Anvisa, que tem uma durabilidade de 8 meses. Olha! Já ajuda, né? Agora eu vi que tem uma
uma marca de Botox que ela é pura, tá? São tipo 5 mais conhecidas. Sim. E tem uma que é Xiaomi, como é que é? Isso É mesmo. Xiaomi, Xiaomi, fala, né? que ela é pura. Então parece que ela tem uma tendência menor de virar vacina. Isso procede? Ela tem uma tendência menor de virar vacina, mas os estudos não mostram diferença estatística entre a durabilidade. Então, apesar de ser o marketing da empresa, os estudos mostram que a durabilidade é similar a todas as outras do mercado, Similar. as melhores do mercado. E né? quais são as melhores do mercado, na sua opinião, marcas de toxina botulínica? Na minha opinião, Dysport e Botox. O Botox é o Allergan? É. São O as Dysport melhores. é da Galderma e o Botox é da Allergan. Ah, que Na minha opinião, são os dois interessante. melhores. De durabilidade, de efeito, De tudo. efeito, de durabilidade, exatamente. Gente, que interessante. A gente está aproveitando, viu, gente, esse tempinho para fazer mitos e verdades. Outra coisa interessante, que é muito questionado, a questão do bigode chinês, que incomoda muita gente. Isso, para mim, assim, é uma das queixas que eu mais escuto, gente. Sim. E aí vem, né, aquela questão. Para amenizar o bigode chinês, aplica-se ácido hialurônico aqui ou na região malar? Vamos lá, que isso é interessante. A gente precisa avaliar, mas a grande maioria dos casos, o bigode chinês é uma consequência de um processo que acontece na região malar. O bigode chinês, durante muito tempo, a gente fazia simplesmente um preenchimento de bigode chinês. A gente chegava com a cânula ou com a agulha, fazia um preenchimento debaixo da ruga e elevava essa região. A gente via que em muitos casos o paciente ficava sem o bigode chinês, mas ficava muito volumizado alto aqui. nessa Meu região. Deus. E essa região a gente nunca teve volume. Se olhar um rosto de adolescente, ninguém tem volume nessa região. Não. E aí a gente começou a perceber, através de estudos anatômicos, que o problema era aqui. A gente perde gordura nessa região. Então a gordura perdida aqui faz com que a pele sobre e desça e comece a dobrar aqui no bigode chinês. Olha então o que a isso. gente faz hoje é uma estruturação malar, é um preenchimento nessa região para fazer um efeito lifting e tratar o bigode chinês. Muitas vezes a gente nem encosta no bigode chinês, Olha a gente que faz uma maravilhoso. elevação. Geralmente, às vezes, 1 ml de cada lado já dá um... É muito variável, a gente tem que ver o tanto que foi perdido naquela área. Tem pacientes que perdem um volume maior que a gente precisa de um pouco mais, 2 ml em cada região. Tem gente que está começando uma perda nessa região, a gente põe menos. Uma outra questão de mitos e verdades aí, gente. Aquele famoso código de barras, né, em cima da boca, que incomoda muita gente. Daí a gente, né, começa a ver também publicações, enfim. Tem gente que aplica o Botox superficialmente nessa região, né, da bordinha da boca. Aí a gente vê que tem gente que não recomenda e outros que falam que não tem problema. Esse mundo, gente, tem muita informação que uma não bate com a outra. Por isso que é importante você consultar um especialista que realmente sabe o que está falando, né, doutor? Porque a gente vê informações muito contrárias e às vezes não sabe o que fazer. Sim. Nesse caso, por exemplo, o Botox, ele é indicado para retirar códigos de barra, para amenizar? Eu vou te explicar, você não vai ter dúvida mais quando vir um código de barra. Olha só. Essas rugas ao redor dos lábios, o código de barra, elas podem ser formadas por 3 motivos. A gente precisa avaliar o motivo. Se for muita contração nessa região, a gente vê muito em pacientes fumantes, se a pessoa tiver uma hipermotilidade, a pessoa contrai, você põe um pouquinho de botox, você vai aliviar aquele músculo. Se por acaso for uma alteração de volume, a pessoa perdeu o volume, gordura nessa parte do busto. Geralmente são pessoas com a idade mais avançada. Mais avançada. A gente pode perder gordura nessa parte do busto, do lábio, por fora do vermelhão. E aí o tratamento é preenchimento. A gente põe um preenchimento não no lábio, mas em volta do lábio para você esticar essa pele. E se for um problema na superfície, às vezes por dano solar, ou mesmo do próprio envelhecimento, que a pele vai ficando toda pergaminhada ali, aí o tratamento é outro. É fazer um peeling profundo, como por exemplo o peeling de fenol, para tirar aquelas marcas. Então existem 3 tratamentos. Existe o peeling, quando o problema for um envelhecimento por causa do sol, por exemplo. Existe o preenchimento, quando o problema for uma perda de volume nessa região do busto. E o terceiro tratamento, que é o botox, quando for uma contração exagerada dessa musculatura. Que isso, gente? Uma pessoa que fala muito, por exemplo, também pode ter isso? Ou que ri demais, sei lá, né? Pode ter. Porque aí eu ouvi uma pessoa que falou, não, se aplicar o Botox nessa região, pode acontecer da boca ficar torta, eu não sei, isso pode acontecer. Pode acontecer, se for... Aplicar na camada mais profunda da pele. Exato, você tem que aplicar muito superficial, sob técnica correta, a dose correta, porque a gente tem que lembrar que essa musculatura participa da mímica do sorriso, né? Ao sorrir, você vai precisar desse músculo, ao dar beijo, ao bocejar. Então, esses músculos são muito importantes. Se você aplica em camadas erradas, você vai bloquear um músculo que você não deseja. E aí acontece de ficar com a boca torta, ou você não consegue, enfim, bochechar.
Meu sabe? Deus. Porque assim, a diferença entre o Botox e o ácido preenchedor é o seguinte, né? O Botox não tem jeito de voltar atrás. Tipo assim, mais são difícil. aqueles 4 meses que vão ficar ali parados e pronto. Agora, já o ácido hialurônico, as pessoas conseguem retirar, né? Sim, o Botox é mais difícil. Existem alguns aparelhos de radiofrequência, estimulação elétrica, que conseguem abreviar o curso da toxina. Você não tem que esperar 4 meses, não. A gente consegue abreviar um pouquinho. É mais difícil. O ácido hialurônico, quando você quer reverter, é simples. A gente tem um antídoto para isso. É uma enzima que chama hialuronidase, que ela dissolve o ácido hialurônico. Então, quando você precisa, às vezes o paciente não gostou do resultado, ou você teve uma complicação por aquele preenchimento, você usa esse antídoto e reverte aquilo quase que imediatamente. Agora, doutor, os riscos de dar errado, você acha que isso pode acontecer mais pelos produtos ou por uma má aplicação? Esses riscos são grandes? Como é que está essa questão? Não, pelos produtos não. Isso é má aplicação mesmo, isso é má técnica. Existem diversas estratégias para minimizar risco principalmente de oclusão vascular. Um grande risco do ácido hialurônico é ele ser injetado dentro do vaso. E aí o que vai acontecer? Ele vai obstruir, vai parar o fluxo sanguíneo e pode causar necrose na pele, né? Meu Deus. E esse é o risco. É um risco pequeno quando a gente adota estratégias muito simples. Por exemplo, evitar utilizar agulha, usar cânula. A cânula é melhor? Isso aqui, melhor. Qual que é a diferença da cânula para a agulha? A cânula parece que ela é mais grossa. Não, o calibre é o mesmo. A diferença é que a agulha tem uma ponta cortante. Por exemplo, você pega uma agulha e fura uma bexiga, ela estoura. Certo. A cânula não, a ponta da cânula ela é romba, ela é redonda. Então se você pega uma bexiga e tenta furar, não fura. Então o risco de perfuração dela é menor. O risco de perfurar vaso é mínimo. Então se você está com uma agulha dentro do rosto do paciente e encontrar um vasinho e injetar o ácido hialurônico pode obstruir e causar necrose de pele. Meu Deus. Com a cânula não, a cânula se ela encontra um vasinho, ela desvia, porque ela não perfura. Isso é muito útil para diversas regiões do nosso rosto, regiões que têm uma vascularização, né, mais complexa. Na minha opinião, tinha que ser usado somente cânula. Por exemplo, nariz. Nariz, na minha opinião, tinha que ser proibido usar agulha. Eu acho que cânula no nariz deveria ser mandatório, que é uma região mais delicada, com uma vascularização com algumas particularidades. E com cânula a gente está 100% seguro, né? Gente, olha que interessante. Tudo, gente, é técnica. Isso é muito importante. Doutor Lucas, para finalizar, um recado que você gostaria de dar para as pessoas aí que não estão cuidando da pele ou que estão exagerando demais nos procedimentos estéticos, o que seria o equilíbrio para você? Que dica você daria para quem está assistindo a gente? Eu acho que o principal ponto para a gente ter sucesso nos procedimentos é a escolha do profissional. Eu acho que essa etapa é crucial. Chegar para um profissional e não falar, eu quero um botox, eu quero um sculptor. Não, é o que eu preciso. O que eu preciso para ficar melhor? A gente tem visto as pessoas chegando até a gente e falar, eu quero fazer uma harmonização. Mas o ideal é, primeiro, escolher um profissional que você confie e chegar até ele, olha, o que você acha que eu preciso para melhorar? E aí, através dessa relação de confiança, eu tenho certeza que esse profissional vai conseguir traçar um plano de tratamento que seja ideal para você. Sim. Com harmonização ou não. Olha que legal, gente, pega essa dica, guarda de verdade. E é claro, onde as pessoas podem te encontrar, doutor Lucas, depois dessa aula que a gente teve hoje, né, de questões aí solucionadas, mitos e verdades muito claramente explicadas pelo doutor Lucas, que realmente passam confiança pra gente. Quem quiser fazer uma consulta, onde te encontrar, contatos? Eu atendo na minha clínica Lucas Miranda, que é na Savassi, aqui em Belo Horizonte. Sim. Vou deixar meu Instagram, que é meu Instagram é @drlucasmiranda.dermato. E lá tem todos os meus contatos. Ô, gente, tá vendo? É só entrar em contato lá, marcar uma consulta, uma avaliação. Acho que ele disse tudo, né? A escolha do profissional. Como em tudo na vida, né, doutor Lucas? É o mais importante, é o primeiro ponto. Porque produto você acha em todos os lugares. Exatamente. Agora, a forma de aplicar, a sinceridade no que vai precisar ser feito no seu caso, isso vai variar de profissional para profissional. Exatamente. Botox, preenchimento, tem em todos os lugares. Agora, como esse botox vai ser aplicado e com que segurança aquele preenchimento vai ser feito, isso é mais difícil de selecionar. Então, o profissional tem que ser criteriosamente escolhido. Doutor Lucas, muito obrigado por compartilhar com a gente informações tão importantes, tão valiosas, que eu tenho certeza que as pessoas que assistiram vão ficar mais atentas e se preocupar muito com esses detalhes que fazem a diferença. Obrigada mais uma vez. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Compartilhe esse vídeo, curte, passa pra frente. Gente, são informações que todo mundo precisa saber. E eu fico muito feliz de ter você comigo sempre aqui assistindo o programa Saúde e Estilo. Eu espero vocês. Até a próxima, hein?